Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre função logarítmica? Beleza. Quando a gente pensa em função logarítmica, muito provavelmente você já teve grandes pesadelos com isso lá no seu ensino médio. Mas você deve se recordar que quando a gente pensava em coisas desse tipo, por exemplo, que número eu preciso levar o 3 para chegar no 9, a gente consegue facilmente dizer que esse número é o 2, porque 3 ao quadrado é igual a 9, beleza? Só que o logaritmo é uma nova forma da gente escrever essas expressões desse tipo pensando necessariamente no nosso expoente. Ou seja, quando a gente pensa que 3 ao quadrado é igual a 9, na verdade a gente está colocando como agente principal agora o nosso expoente. O log de 9 na base 3 é igual a 2, ou seja, o 3 ao quadrado vai ser igual a 9, beleza? Mas por que isso daqui vai ser importante para a gente? A gente já aprendeu a resolver equações logarítmicas e coisas desse tipo, mas agora a gente está interessado em resolver coisas desse tipo, que são, na verdade, chamados de funções logarítmicas. Na verdade, quando a gente olha algo desse tipo aqui, a gente quer saber quais serão os valores possíveis para o nosso y, para o nosso f de x, ou seja, para o nosso expoente, que é o valor que está sendo igualado, para qualquer x que eu colocar. Ou seja, eu quero saber, dado essa nossa base, certo? Quais vão ser os valores de expoente que eu preciso para chegar em determinados valores, tranquilo? Em determinados valores de x. Show? Muito bem. Como que a gente vai fazer isso, beleza? A gente precisa pensar que o logaritmo, ele tem essa nossa ideia principal sendo colocada aqui, ou seja, eu tenho logaritmo de x numa base b qualquer, sendo que esse nosso b precisa ser maior do que zero e diferente de 1 para essa nossa função logarítmica existir. Ou seja, eu posso ter a nossa base 10, lembrando, quando a gente não coloca nada aqui na parte de baixo, significa que a base é 10, posso ter uma base 2, uma base π, ou seja, qualquer valor que seja maior do que zero e diferente do que 1, beleza? Diferente de 1. Mas como vai se comportar essa nossa função? Como vai ser o gráfico dela? O gráfico de uma função logarítmica, ele vai ser o inverso de um gráfico exponencial. Ele vai corresponder ao seguinte: o gráfico de uma função exponencial tem esse formato, Ele, na verdade, trabalha com a ideia de que a gente quer encontrar o valor não do nosso expoente, mas sim o valor que a gente tem como resultado. Agora a gente está trocando o x pelo y, ou seja, o nosso gráfico ele vai ter uma outra cara, Ele vai ter essa cara que você está vendo aqui. A gente não vai atingir os valores sendo menores do que o x, só valores positivos, beleza? Lembrando que a gente sempre vai acertar no nosso eixo x no ponto onde o nosso x vai ser igual a 1. Óbvio, a gente está falando que esse gráfico ele precisa ser desse tipo aqui, Um gráfico do log de x na base b, tá ok? Se a gente tiver um log de 2x na base b, ou mudar, fizer variações disso, o nosso gráfico também vai ser alterado, tá ok? Agora, por que esse ponto aqui sempre é atingido? Basta a gente pensar no seguinte, Que número que eu vou elevar ao nosso b para ter como resultado 1? Óbvio que esse número precisa ser igual ao zero, ou seja, o nosso y precisa ser igual ao zero. Show de bola? Beleza? Domínio da nossa função, ou seja, valores possíveis para o nosso x. Vale a gente ver que no gráfico a gente só pegou valores que são maiores do que zero, beleza? Então o nosso domínio vão ser os valores maiores do que zero, os reais positivos, excluindo o zero. Já a nossa imagem pode ser qualquer valor real, ou seja, os valores possíveis para o nosso y são qualquer valor real. Belezinha? E para a gente fechar essa nossa ideia aqui, na nossa função logarítmica, vou colocar aqui algo para a gente calcular. Coloquei aqui uma função de x, que é o nosso log de 2x na base 2, e eu quero determinar essa nossa função para quando a gente tiver o f de x sendo igual a 16, beleza? Ou seja, trabalhando essa ideia aqui, o 2 elevado a 16, o 2x, 2 elevado a 16 precisa ser igual a 2x, beleza? 2x igual a 2 elevado a 16. Quero encontrar o valor do x,
passo ele para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 2 elevado a 16 dividido por 2. Bases são iguais, repito a base, subtrai os expoentes. Então eu vou ter como resultado para o x o 2 elevado a 15. Beleza? Isso costuma aparecer com uma certa frequência para a gente. Então você já sabe resolver esse tipo de probleminha. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!